Se o novo mundo pede por pessoas mais críticas e questionadoras, por que as escolas continuam avaliando os alunos infantis, adolescentes e adultos pelas respostas? Este é um exemplo de pergunta-chave que provoca ao seu redor o surgimento voluntário de inúmeras perguntas que teceram uma manta de sustentação do entendimento do problema como um todo. Cada pergunta pode exercer uma função diferente na construção deste tecido do conhecimento inicial. A pergunta mineradora tem a função de uma picareta, conhecida no Ceará como chibanca, que na mão de um cientista busca o minério tão cobiçado, Y igual Fx. Cada pergunta abre uma fenda no bloco de dados que revela se o cientista está no caminho certo ou precisa mudar a rota. Geralmente elaborada para abrir caminho e continuar a investigação, a pergunta mineradora elabora no início da exploração de um estudo. A pergunta especulativa tem outra função, a de encontrar algumas peças conceituais para elaborar uma teoria que tenta explicar um fenômeno em questão, um filme que cria o fenômeno acontecendo quadro a quadro. Ao encontrar algumas evidências por meio de fatos e dados, torna-se possível ensaiar uma cena, ou seja, criar uma teoria que explique a hipótese original. Nesta construção da cena, outros roteiristas e diretores são convidados a discutir a cena para encontrar fortes ligações que apresentariam ao público a melhor explicação científica do fenômeno em questão. Alguns vícios de pensamento e crenças podem formar valetas no chão batido, suficientes para aprisionar, até mesmo um ou uma bravo, a cientista. Neste momento, a pergunta refletora tem o poder de iluminar e guiar o cientista para fora desta valeta. Geralmente, a pergunta refletora nos remete ao passado, na intenção de refletir e tentar entender sua crença e comportamento. Por que ajo desta maneira? Qual é o papel da imaginação e criatividade neste processo de questionamento? A imaginação é a base onde se constrói o roteiro do fenômeno. É neste ambiente imaginativo que conecta as informações captadas pelos 5 sentidos, questionamentos, evidências encontradas no processo e cria-se uma hipótese a ser invalidada por dados. A criatividade, do jeito como a conhecemos, é uma ferramenta valiosa no planejamento da coleta de dados. Como recriar as condições climáticas para uma coleta de dados em uma escala reduzida, ou como podemos acelerar os testes até a falha aparecer. Interessante que a imaginação está presente e muito ativa nos artistas e cientistas. Entendes a razão de ambas áreas caminharem de mãos dadas? Difícil encontrar um cientista que não tenha um lado artístico desenvolvido e vice-versa. Por ora, a chave da pergunta-chave ainda está nas mãos do ser humano, pela sua capacidade de sincronizar todos os 5 sentidos ao questionamento que sacia a fome de aprender e de se desenvolver. No fim de tudo, o que fica é o que aprendemos. Perguntas-chaves em um projeto de descoberta. Qual é o real problema? E por que isso é um problema? Quanto prejuízo financeiro nos gera este problema? Como medir o problema? Não falo de indicador do problema, mas do fenômeno. A variação de medição é maior ou menor do que a variação de processo. O processo de medição é estável? O equipamento de medição possui discriminação adequada? Por onde passa este problema? Quais as etapas e suas entregas? Quais as variáveis controladas ou não encontradas em cada etapa? Quais os elementos, ferramentas, máquinas e componentes estão ligados ao problema? Como eles se conectam entre si? Quais características cada deve apresentar para entregar suas funções? Qual o tamanho da variação do processo? Existe algum tipo causa especial? Há deslocamento de média? A variação é aceitável? Qual a variável responsável por esta variação? Quais são os fatores significativos ao problema? Quais fatores podem ser desprezados para futuros estudos? Há interação entre os fatores que podem nos ajudar com robustez e otimização? Curiosidade sobre o ponto de interrogação. O ponto de interrogação já teve uma aparência de com as letras inicial e final da palavra latina quaestiu, questão, ao contrário e colocada sobre o fim. Com o passar do tempo houve transformações estéticas que resultaram no ponto conhecido atualmente. A pergunta recebe uma entonação diferente na língua portuguesa que a diferencia de qualquer outra forma. A entonação interrogativa nos remete a uma decolagem. O ápice ocorre na última sílaba tônica, podendo ou não haver um pico secundário na sílaba tônica do verbo finito, isto é, aquele que é conjugado para a pessoa. Sobre o autor, Rafael Machado é sócio-diretor da Lerniluda e co-criador do SAS L Science, autor de mais de 26 artigos.
A Learn LTDA tem o propósito de disseminar o método científico prático, capaz de gerar valor financeiro para a empresa, a carreira do profissional e a sociedade. www.learn.net.br